desligar comportamentos segundo a disponibilidade de luz, que se diversificaram em muitos outros mecanismos derivados, em nível tanto molecular quanto celular. Inúmeros seres unicelulares mostram um ritmo circadiano de atividade e repouso. Em 2017, os biólogos norte-americanos Michael Young, da Universidade Rockefeller, e Jeffrey Hall e Michael Rosbach, da Universidade Brandeis, receberam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia por suas descobertas sobre os relógios moleculares que determinam o ritmo circadiano. Estudando a mosca das frutas Drosophila melanogaster, esses pesquisadores mostraram a variação periódica dos níveis de moléculas codificadas por um seleto grupo de genes, cujas mutações podem encurtar, expandir ou mesmo abolir o ritmo circadiano, afetando fatores comportamentais, fisiológicos e moleculares. A demonstração da ocorrência de quietude periódica até mesmo em águas vivas aponta que o sono prescinde de cérebro, podendo ocorrer num sistema nervoso bem primitivo. A melatonina, hormônio indutor do sono produzido na primeira metade da noite pela glândula pineal humana, parece ter se originado há 700 milhões de anos, quando animais semelhantes a vermes marinhos evoluíram células capazes de captar a luz e se movimentar com o batimento de cílios durante o dia, mas não de noite. O mecanismo dessa dicotomia teria sido a produção noturna de melatonina, que na ausência de luz estimula neurônios de modo a cancelar os movimentos dos cílios. Afundando lentamente durante a quietude noturna e nadando para cima no frenesi diurno, nossos arcanos ancestrais encarnaram o Yin e o Yang do ciclo solar naquilo que hoje discernimos como dois estados fundamentais do corpo, sono e vigília. E então, há cerca de 540 milhões de anos, surgiram as primeiras estruturas semelhantes a olhos. Hoje possui olhos grande parte dos animais com simetria bilateral, detentores de cabeça e cauda bem como de dorso e ventre. Em todos esses animais, a gênese ocular no embrião é controlada por genes parecidos. Também são muito semelhantes os genes que regulam o relógio circadiano, que nos vertebrados envolve um importante conjunto de neurônios, chamado núcleo supraquiasmático. Essa pequena massa de neurônios, da ordem de 20.000 células apenas, é responsável pela comunicação entre as células da retina sensíveis à luz e as células produtoras de melatonina na glândula pineal. Os sinais sobre a presença ou ausência de luz transformam-se múltiplas vezes, de fóton a modificações estruturais de pequenas e grandes moléculas, que abrem e fecham canais ancorados nas membranas dos neurônios. Esses canais se abrem e permitem o fluxo de íons, que levam à liberação de substâncias químicas, que por sua vez ativam mais mudanças estruturais de moléculas em outras células e assim sucessivamente, gerando consequências de curto, médio e longo prazo para todo o sistema nervoso. Entre nós e os vermes, apesar da imensa distância evolutiva, se manteve a função ancestral de certos mecanismos moleculares, como o papel da melatonina na indução do sono. Dormir não é só descansar. Enquanto o descanso é oportunista, acontecendo apenas quando necessário ou possível, o sono propriamente dito tem hora para começar e terminar, e precisa ser reposto quando falta. Quando expostas à sucessão natural do dia e da noite, as pessoas normalmente completam um ciclo num período de 23 horas e 56 minutos, pois a luz reinicia o marca-passo a cada dia. Pessoas experimentalmente isoladas do ciclo claro-escuro, porém, tanto dentro de cavernas quanto em outros ambientes fechados, exibem um ciclo de vigília e sono com um período médio de 24 horas e 11 minutos. A duração um pouco maior do ciclo observado na ausência de pistas visuais que indiquem a passagem do tempo, em comparação com o ciclo claro-escuro normal, indica a evolução de um mecanismo que, num eventual atraso da luminosidade matinal, permite ao animal continuar dormindo por algum tempo mais, o que reduz os riscos de predação. Se o sol demora a nascer, melhor esperar quietinho na toca.
Na evolução, novidades que dão certo permanecem, se disseminam e por fim se tornam muito antigas. A julgar por sua prevalência em invertebrados e vertebrados, o sono é extremamente antigo, possivelmente anterior à explosão cambriana, quando a maior parte dos grupos animais se originou. Acredita-se hoje que os peixes datam de 500 milhões de anos, seguidos pelos insetos há 400 milhões de anos, répteis há 340 milhões de anos, mamíferos há 160 milhões de anos e aves há 150 milhões de anos. Para comparação, nossa espécie parece ter surgido há apenas 315 mil anos. A opinião da ciência sobre quais animais dormem mudou bastante nas últimas décadas. Bons estudos comportamentais, quantitativos e confiáveis, se beneficiaram muito do advento do computador pessoal e de precisos mini-sensores de movimento para demonstrar que abelhas, escorpiões e baratas apresentam períodos regulares de quietude com baixa sensibilidade a estímulos sensoriais. Por causa de sua importância para a pesquisa genética, a mosca das frutas foi bastante estudada quanto à ocorrência de sono. Registros comportamentais cuidadosos evidenciaram ciclos bem definidos de agitação e quietude. Outro sinal de que as moscas dormem é o fato de que um período de privação forçada de sono é seguido do característico rebote observado em mamíferos, isto é, um aumento compensatório do tempo de sono subsequente. A despeito das demonstrações convincentes de que as moscas de fato dormem, não parece haver correspondência anatômica entre as partes de seu sistema nervoso necessárias para dormir e as áreas do cérebro humano envolvidas na gênese do sono. Mesmo assim, as moscas partilham com os mamíferos alguns importantes benefícios cognitivos do adormecimento, como veremos adiante. O sono simples dos peixes e anfíbios. Por muito tempo discutiu-se a possibilidade de que talvez não exista sono propriamente dito entre peixes e anfíbios, no sentido de não haver um estado periódico de quietude comportamental e fisiológica que corresponda a alguma fase fixa do ciclo dia-noite. É certo que peixes e anfíbios apresentam um descanso, de forma fugidia e sem periodicidade determinada, em função da saciedade e da ausência de risco de predação. Essas condições imprevisíveis e momentâneas fazem com que peixes e anfíbios apresentem um descanso oportunista. Os peixes frequentemente habitam águas turvas ou profundas, ambientes onde a diferença de luminosidade entre dia e noite simplesmente não existe. Na ausência de luz, os peixes dependem muito pouco da visão para evitar predadores e encontrar alimento e parceiros sexuais. Por outro lado, dependem criticamente do olfato e da navegação por campo eletromagnético. As poucas espécies de peixe já estudadas em laboratório apresentam um comportamento de sono evidenciado por quietude periódica, aumento da movimentação após administração de cafeína e déficits comportamentais após privação de sono. No entanto, a privação de sono é menos estressante e há menos rebote. Em peixes de recifes de coral observa-se natação contínua dia e noite, mas suspeita-se de que esses animais sejam capazes de nadar dormindo. Em anfíbios a informação científica é ainda mais escassa. A rã toro-americana, um grande anfíbio de hábitos diurnos, apresenta variações circadianas do comportamento, mas sua responsividade a estímulos sensoriais é maior no período de quietude do que no período ativo. Isso sugeriu que o sono pudesse estar suprimido em anfíbios dada sua extrema vulnerabilidade física, mas um estudo subsequente da pequena rã arborícola Hylas septentrionalis demonstrou a existência de sono nessa espécie, talvez por ocupar um nicho ecológico menos perigoso. Nem em peixes nem em anfíbios se registrou qualquer sinal de sono REM. O sono complexo dos vertebrados terrestres. Ao contrário dos peixes e anfíbios, répteis, aves e mamíferos possuem uma superfície corporal seca e impermeável. Possuem também uma bolsa amniótica que envolve o embrião durante o desenvolvimento, mantendo-o aquecido, úmido e acolchoado.
Essas adaptações permitem aos vertebrados terrestres ocupar habitats muito distantes da água dos rios, lagoas, pântanos e mares. Há 315 milhões de anos a terra firme do planeta formava um imenso e único continente denominado Pangeia. Enquanto o ambiente aquático era infestado por terríveis vertebrados e invertebrados carnívoros, o vasto ambiente terrestre desbravado pelos primeiros répteis, incluindo terras que hoje constituem a Antártica, era um Éden repleto de plantas e insetos comestíveis. A julgar por dentições fossilizadas encontradas na Nova Escócia, Canadá, os primeiros répteis eram insetívoros semelhantes aos lagartos atuais. De início sem predadores naturais e com alimentação abundante, esses animais rapidamente irradiaram em diferentes espécies, ocupando nichos ecológicos muito distintos, mas todos marcados pelo ciclo claro-escuro. A transparência do ar e a abundância periódica de luz favoreceram a evolução de um sistema visual cada vez mais sofisticado e poderoso nos vertebrados terrestres. A principal vantagem da visão é a percepção longínqua de outros seres e objetos. Em contrapartida, a grande desvantagem é justamente a falta periódica de luz, que dificulta a alimentação e aumenta muito o risco de predação à noite. Até hoje, para a quase totalidade dos vertebrados terrestres herbívoros, esconder-se e agrupar-se para dormir é um comportamento padrão. É possível, portanto, que o sono de ondas lentas, que reduz as taxas metabólicas e que já existia de forma primitiva em peixes e anfíbios, tenha se desenvolvido nos vertebrados terrestres como um efeito colateral da necessidade de esconder-se da predação noturna. Não sendo possível buscar alimentos dentro da toca, tornou-se adaptativo manter-se imóvel, reduzir a temperatura, baixar o consumo de energia até mesmo chegar ao torpor. À medida que o sono progride, ocorre uma redução de até 50% nas frequências das ondas cerebrais, isto é, ocorre uma desaceleração dessas ondas com correspondente aumento do seu tamanho ou amplitude. Chamamos esse estado de sono de ondas lentas. A quietude de corpo inteiro coevoluiu com ondas cerebrais lentas que fazem as células silenciarem seu funcionamento momentaneamente, a cada ciclo da onda. É bem difícil conjecturar sobre os eventos que levaram à evolução do sono REM, durante o qual os sonhos mais vívidos acontecem. Acreditou-se por algum tempo que a origem da diferença entre sono de ondas lentas e sono REM pudesse ser datada do período Triássico, há 225 milhões de anos, quando evoluíram os ancestrais comuns a todos os mamíferos. Eram animais noturnos e insetívoros, fisicamente semelhantes a um roedor pequeno. Essa narrativa se baseava na premissa de que os répteis e aves não possuem sono REM. Opinião predominante entre os especialistas por décadas. Entretanto, esse estado de alta ativação cerebral com mínima ativação corporal, até recentemente tido como monopólio dos mamíferos, está hoje bem documentado em várias espécies de aves e algumas espécies de répteis. Por algum tempo houve controvérsias sobre a existência de sono REM na equidna, um curioso mamífero insetívoro da Austrália e da Nova Guiné, dotado de espinhos defensivos e de um aparato bucal especializado na extração de formigas, cupins, vermes e larvas. A suposta ausência de sono REM nessa espécie não passaria de uma curiosidade se a equidna não fosse um animal da ordem dos monotremados, mamíferos primitivos que possuem características reptilianas, como a ausência de placenta e reprodução por ovos. Se o sono REM fosse ausente nos animais mais próximos do ancestral comum a todos os mamíferos, seria provável que o sono REM tivesse evoluído independentemente em mamíferos, aves e répteis. Entretanto, estudos eletrofisiológicos mais recentes comprovaram a presença do sono REM tanto na equidna quanto em outro monotremado, o ornitorrinco, que chega a passar 8 horas por dia neste estado, o máximo já observado em qualquer espécie. O avestruz, uma das aves mais semelhantes ao ancestral comum de todas as aves,
mostra um padrão de sono muito semelhante ao do ornitorrinco. Os resultados reforçam a hipótese de uma origem única do sono REM nos vertebrados terrestres. A separação entre o sono de ondas lentas e sono REM pode portanto ter se originado 75 milhões de anos antes do Triássico, no período Carbonífero, quando ocorreu a invasão do ambiente terrestre pelos ancestrais de anfíbios e répteis. O fim dos dragões adormecidos. Se a afirmativa acima estiver correta, é muito provável que os dinossauros, répteis de todo tamanho que dominaram o planeta a partir de 230 milhões de anos atrás, dormissem e sonhassem de forma muito semelhante à adotada por seus parentes mais próximos ainda existentes no planeta, as aves. Seria um sono cíclico, marcado pela alternância rápida e irregular de sono de ondas lentas e sono REM. Evidentemente não existe fóssil que possa corroborar tal hipótese, mas não deixa de ser intrigante a descoberta na China ocidental dos resquícios de dois troodontídeos, dinossauros do início do período Cretáceo que tinham plumas e eram filogeneticamente próximos das aves. Os fósseis foram encontrados em postura semelhante à assumida pelas aves durante o sono, com o pescoço dobrado para baixo, de forma a posicionar a cabeça sob os membros superiores. Parecem ter estado dormindo quando foram surpreendidos subitamente pela morte. É tentador imaginar que o sono REM tenha desempenhado um papel importante na dominação do planeta pelos dinossauros. A presença do sono REM em tantas espécies diferentes indica um traço fisiologicamente muito relevante. Que função tão importante será essa? Que pressões de seleção a moldaram? Uma hipótese interessante é que o sono REM teria surgido como uma preparação para o despertar, elevando a atividade dos neurônios no córtex cerebral a um nível próximo da vigília, depois do longo período de baixa atividade que caracteriza o sono de ondas lentas. O principal argumento em favor dessa hipótese é o fato de indivíduos despertados do sono de ondas lentas apresentarem déficits sensoriais, motores e cognitivos que demoram vários minutos até se dissipar. Além disso, normalmente os despertares espontâneos acontecem após o sono REM, sugerindo que esse estado funciona como um facilitador da transição do sono de ondas lentas para a vigília. É possível imaginar que um despertar com plena capacidade de alerta tenha dado vantagens competitivas importantes aos vertebrados capazes de entrar em sono REM. Outra possibilidade é a importância do sono REM para o mapeamento entre neurônios e células musculares durante o desenvolvimento. A ativação cerebral de regiões motoras durante o sono REM, que provoca breves contrações por todo o corpo, permite calibrar gestos e ações já no recém-nascido, muito antes da realização dos atos no mundo real. Imagine as vantagens que o sono REM pode ter concedido aos dinossauros. Teria esse estado contribuído para a hegemonia ecológica dos grandes répteis por 170 milhões de anos? Que papel teve o sono REM na renhida luta pela sobrevivência durante seu longo reinado? O tema é fascinante, mas necessariamente especulativo. O fato é que, com ou sem sono REM, há 66 milhões de anos o acaso interveio e os dinossauros foram riscados do mapa. Por uma incrível coincidência de eventos raros, um asteroide caiu sobre o que hoje é a península de Yucatán no México e mudou completamente o curso da vida na Terra. A queda a 72 mil km por hora de uma rocha com diâmetro entre 10 e 15 km e peso entre 1.012 e 1.014 toneladas, sobre uma região de mares rasos com grandes reservas de gesso, mineral rico em enxofre, provocou uma colossal emissão de gases tóxicos logo após o impacto. Abalos sísmicos descomunais e aumento do vulcanismo foram seguidos de intensas mudanças climáticas. Houve tanta emissão de gases que uma camada opaca de nuvens bloqueou o sol por meses, talvez anos. Depois do calor intenso da explosão equivalente a uma bomba atômica 10 bilhões de vezes mais potente do que a de Hiroshima, seguiu-se um inverno intenso e persistente. A fotossíntese terrestre e marinha foi bloqueada. Em conjunto,
Essas mudanças eliminaram em pouco tempo 75% das espécies animais e vegetais. Desapareceram todos os dinossauros, exceto os ancestrais das aves, além de inúmeras espécies de mamíferos, peixes, moluscos, plantas e mesmo plânctons. Tivesse o asteroide caído um pouco antes ou um pouco depois, teria atingido águas profundas e as consequências seriam bem menores. Mais uma vez, a rotação do planeta sobre seu eixo influenciou decisivamente a evolução da vida em sua superfície. Crise e oportunidade. A extinção em massa ao final do período Cretáceo permitiu a radiação em grande escala de novas espécies, marcada pela acelerada divergência de características morfológicas entre os grupos de animais sobreviventes da catástrofe. Espécies até então comprimidas em nichos ecológicos saturados pela competição e predação subitamente se encontraram em nichos esvaziados distribuídos por diversos níveis da cadeia alimentar, sobretudo no topo. Todos os grandes predadores desapareceram. As novas pressões seletivas fizeram com que depois da extinção aparecessem muitas espécies novas de mamíferos, aves, lagartos e peixes, num processo de adaptação gradual aos novos nichos disponíveis. Primatas e cetáceos, os dois grupos de mamíferos com maior capacidade cognitiva, evoluíram e irradiaram-se globalmente depois da extinção dos dinossauros. A queda da temperatura depois que o Sol se põe praticamente inviabiliza a atividade noturna dos répteis, que dependem do calor externo para se aquecer e assim ativar seu metabolismo. Foi justamente a capacidade de gerar calor corpóreo que permitiu aos mamíferos ocuparem nichos ecológicos à noite, mesmo sob grande variação de temperatura ambiental, nas distintas estações do ano. Por outro lado, uma comparação dos comportamentos de quase 2,5 mil espécies diferentes de mamíferos sugeriu que hábitos estritamente diurnos surgiram em mamíferos apenas depois da extinção dos dinossauros, com o aparecimento de primatas símios entre 50 e 30 milhões de anos atrás. A necessidade de conservar energia durante o sono favoreceu a evolução do comportamento de agregação de vários indivíduos para dormir à noite, tão típico de mamíferos e aves, sobretudo em ambientes frios. O advento do controle interno da produção de calor favoreceu o sono REM, pois a manutenção de temperaturas corporais numa faixa adequada é crucial para a ocorrência desse tipo de sono. A equidna, por exemplo, só apresenta sono REM quando a temperatura ambiente está em torno de 25 graus Celsius. Por outro lado, o sono REM coevoluiu com um quase completo relaxamento muscular, que permite manter uma forte ativação cortical sem maiores repercussões motoras. O relaxamento corporal quase completo durante o sono REM permite que o sonho alcance um elevado grau de vividez sem despertar o animal nem ocasionar comportamentos indesejáveis, capazes de atrair predadores ou competidores da mesma espécie. O longo sono REM dos mamíferos. Uma das maiores diferenças entre o sono REM das distintas espécies de vertebrados é sua duração. Enquanto répteis e aves apresentam ciclos curtos de sono, com episódios de sono REM com poucos segundos de duração, nos mamíferos um único episódio de sono REM frequentemente persiste por dezenas de minutos, podendo chegar a mais de uma hora em certas espécies. De modo geral, a quantidade de sono REM é inversamente proporcional ao peso do corpo, de forma que animais pequenos tendem a ter mais sono REM. Entretanto, se o efeito do peso corporal é descontado da análise, aparece uma robusta correlação com o grau de maturidade do corpo no momento do nascimento. Animais bastante amadurecidos no momento do nascimento, como preás, ovelhas e girafas, que pouco depois de nascer já mostram bastante autonomia, se caracterizam por apresentar pequenas quantidades de sono REM, cerca de 1 hora por dia no total. Por outro lado, mamíferos bastante imaturos ao nascer, como o ser humano e o ornitorrinco, apresentam enormes quantidades de sono REM, sobretudo no início da vida.
Um bebê humano não consegue se alimentar, locomover, defender ou limpar. Um bebê ornitorrinco não faz nada disso nem regula a própria temperatura sem o contato com a mãe. Curiosamente, ambos passam cerca de 8 horas diárias em sono REM. Em mamíferos recém-nascidos, que ainda não abriram os olhos, os altos níveis de atividade elétrica promovidos pela grande quantidade de sono REM protegem o cérebro da atrofia causada pela ausência de estímulos. O importante papel do sono REM durante o desenvolvimento do embrião e no aprendizado extrauterino se relaciona com seu papel na regulação de genes utilizados pelos neurônios para manter e modificar suas conexões. Em resumo, o sono REM tem um papel central no desenvolvimento do feto e do recém-nascido, especialmente em animais mais imaturos ao nascer, que necessitam de muitas modificações do sistema nervoso até chegar ao estágio adulto. A imaturidade é uma desvantagem no início da vida, pois a fragilidade neonatal exige constantes cuidados parentais. Entretanto, essa característica torna-se uma grande vantagem no longo prazo, quando o indivíduo bem-sucedido, que escapou dos perigos letais na infância e teve a chance de se desenvolver até a idade adulta cuidado por bons tutores, aprende a otimizar a ocupação de seu nicho ecológico em decorrência da extensa coleção de memórias e habilidades que adquiriu. Como veremos adiante, o sono REM desempenha um papel crucial na consolidação do aprendizado no longo prazo. O sono REM é vital para quem precisa aprender muito. Nadar, voar, migrar. A adaptação de mamíferos, aves e répteis aos nichos aquáticos e aéreos, bem como as migrações, está associada a profundas alterações dos padrões de sono. Elefantes marinhos migrando entre o Alasca e a Califórnia passam até 8 meses no mar sem poder descansar em terra firme. Durante a migração, esses animais mergulham periodicamente a profundidades que chegam a 300 metros. Em alguns desses mergulhos, param de nadar e se deixam afundar, girando graciosamente, provavelmente dormindo. Esse movimento circular permite que os elefantes marinhos reduzam bastante a velocidade de afundamento rumo ao fundo do Oceano Pacífico. A 13.000 quilômetros dali, nas Ilhas Seychelles, experimentos de rastreio de tartarugas marinhas equipadas com gravadores de tempo e profundidade demonstraram a realização de longos mergulhos sem interrupção para respirar, que chegam a 20 metros de profundidade e 50 minutos de duração. Sensores da abertura entre as mandíbulas revelaram que durante a realização desses mergulhos profundos cessam os movimentos bucais que bombeiam água, um comportamento necessário à percepção olfativa do ambiente. Os resultados sugerem que as tartarugas marinhas dormem submersas em pleno Oceano Índico. A estratégia de dormir longe da superfície é adaptativa, pois animais nadando perto da superfície têm a silhueta bem visível para predadores que venham de baixo. Além disso, a superfície limita as opções de fuga. Por não ser guiada, mas produto do acaso, a evolução frequentemente resulta em soluções bem diferentes para os mesmos problemas. Ao contrário de elefantes marinhos e tartarugas das Seychelles, cetáceos como baleias e golfinhos não adormecem submersos, mas apresentam sono unihemisférico, ou seja, são capazes de dormir com apenas um hemisfério cerebral de cada vez. Isso permite que se mantenham sempre em movimento, emergindo periodicamente para respirar. A ausência de sono REM nesses animais tem sido interpretada como evidência de que a manutenção de parte do cérebro com altos níveis de atividade elétrica, a ponto de manter a atividade motora continuamente, supre a demanda por sono REM. Para os cetáceos, o sono unihemisférico talvez seja o único modo de dormir. Mas nas aves os episódios de sono unihemisférico estão misturados com episódios biemisféricos que incluem o sono REM. Os altos riscos e custos energéticos envolvidos na migração de longa distância podem levar a adaptações surpreendentes. Pardais de coroa branca, que todo ano migram mais de 4.000 quilômetros do Alasca à Califórnia,
apresentam uma redução de quase 70% do sono durante o período migratório, mesmo quando não podem voar por estarem confinados em gaiolas. Intrigantemente, nesse período eles não apresentam déficits comportamentais típicos da privação de sono. Programados genética e hormonalmente para realizar sua impressionante migração de longo curso a cada ano, os pardais de coroa branca simplesmente perdem o sono nessa época, e não parecem sentir nenhuma falta. Foi sugerido há décadas que o sono hemisférico poderia explicar voos sem interrupção por dias e até semanas. Em 2016, uma equipe liderada pelo etólogo Niels Rattenborg, do Instituto Max Planck de Ornitologia, publicou a primeira demonstração de sono hemisférico durante o voo. Em colaboração com pesquisadores do Instituto Federal Suíço de Tecnologia e da Universidade de Zurique, Rattenborg implantou pequenos dispositivos eletrônicos no crânio de fragatas, aves marinhas que fazem ninhos nas Ilhas Galápagos. Os dispositivos miniaturizados registravam movimentos da cabeça, mas também as ondas cerebrais produzidas pela atividade elétrica abaixo do crânio, chamadas ondas eletroencefalográficas, EEG. As fragatas têm a maior superfície de asa por unidade de peso encontrada em pássaros, sendo capazes de voar por semanas sobre o oceano sem pousar em nenhum momento. Quando os pesquisadores recuperaram os dispositivos e analisaram os dados, verificaram que em 10 dias as fragatas tinham voado mais de 3.000 quilômetros sem pousar, alternando longos períodos de vigília com curtos períodos de sono. Durante o dia as fragatas permaneceram despertas em atividade de forrageamento, mas após o pôr do sol começaram a voar mais alto, entrando em sono hemisférico por vários minutos, circulando nas correntes de ar ascendentes e mantendo um olho aberto, voltado para a direção do voo. Dormir é perigoso. Além da necessidade de manter o movimento, o sono hemisférico parece estar ligado à manutenção de altos níveis de alerta, capazes de diminuir o risco de predação. Para investigar esse fenômeno, um trio de pesquisadores liderado por Rattenborg registrou ondas cerebrais durante o sono em grupos de 4 patos simultaneamente, alinhando os animais lado a lado de modo que os dois ao centro estivessem numa posição mais segura, flanqueada por vizinhos, enquanto os das bordas se encontrassem com apenas um lado guarnecido e, portanto, mais inseguros. Os resultados mostraram um aumento substancial na quantidade de sono hemisférico dos animais próximos às bordas, potencialmente mais expostos à predação. O olho aberto em cada episódio de sono tendeu a ser o voltado para o lado desguarnecido. Os animais mantidos no centro mostraram sono normal em ambos os hemisférios cerebrais. Os altos níveis de predação na África subsaariana e os longos percursos migratórios também impõem duras restrições ao sono dos mamíferos das savanas africanas. A pena por dormir em excesso é perder a prole ou a própria vida. A instalação de actímetros, pequenos dispositivos capazes de registrar movimentos continuamente, nas trombas de elefantes permitiu a etólogos sul-africanos comprovar que esses animais dormem em pé, protegendo ativamente os filhotes ao longo da noite. Os elefantes adultos chegam a dormir apenas 2 horas por noite, em episódios fragmentados. Entre babuínos, animais socialmente dominantes mostram-se mais alertas e com menos episódios de sono relaxado, o que sugere que o sono é reduzido pelo estresse social. Os relatos de que na Antiguidade e na Idade Média o sono humano ocorria em 2 períodos noturnos consecutivos convergem com a observação do mesmo fenômeno em populações agrícolas desprovidas de luz elétrica. Seria diferente em grupos de caçadores-coletores. A fim de investigar essa questão, pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles equiparam caçadores-coletores da Tanzânia, Namíbia e Bolívia com actímetros. Para surpresa dos experimentadores, verificou-se que o sono dessas populações ocorreu num único período noturno,
com duração muito semelhante ao que acontece em adultos nas grandes metrópoles industriais do mundo. Entretanto, outro estudo com caçadores-coletores da Tanzânia mostrou que dificilmente todos os adultos do grupo dormem ao mesmo tempo. Enquanto os mais velhos se deitam e despertam mais cedo, os mais novos dormem e acordam mais tarde. Em consequência, a qualquer momento pelo menos um terço do grupo está desperto. Como os mais velhos tendem a dormir menos, o estudo sugere que os avós e avós ancestrais desempenharam um papel crucial na manutenção da vigília noturna, necessária para diminuir o risco de predação. O sono mais curto, superficial e flexível dos caçadores-coletores facilita a sintonia fina com as mudanças ambientais, tanto riscos quanto oportunidades. Não batem ponto na firma nem têm hora marcada com o arado, mas precisam estar muito atentos às arritmias da natureza. Quando os primeiros hominídeos se espalharam pela África há milhões de anos, estavam tão bem equipados para dormir e sonhar quanto qualquer outro mamífero. Sonhos de caçadas e fugas perigosas que nossos ancestrais levaram para fora do continente africano múltiplas vezes, através de migrações sucessivas, até um bando de cerca de 1000 pessoas ultrapassar a África Oriental há cerca de 70 mil anos e disseminar seus descendentes nos milênios seguintes pela Ásia, Oceania, Europa e por fim América. Essa longa caminhada por todo o planeta aos poucos nos afastou do mundo natural rumo ao mundo da cultura, mudando o modo como dormimos e criando um espaço onírico repleto de símbolos para designar todos os seres e coisas, inclusive as inventadas. Para compreender essa passagem, precisaremos entender a bioquímica que governa o delírio. 7. A bioquímica onírica. A noite chegou. Após muitas horas de intensa movimentação e raciocínio atento, assumimos a posição horizontal e embarcamos numa radical viagem de alteração de consciência. Quando deitamos a cabeça sobre o travesseiro e fechamos os olhos para dormir, profundas mudanças ocorrem nas ondas cerebrais e substâncias químicas são liberadas por nosso sistema nervoso. Primeiro experimentamos a entrega à penumbra das pálpebras cerradas, iniciando uma desconexão reversível entre corpo e mundo exterior. Em seguida surgem as transitórias alucinações oníricas do início do sono, que logo cedem terreno ao sono sem sonhos, um estado de abandonada quietude e grande redução da reatividade sensorial. Finalmente, após quase 2 horas, começam a emergir os sonhos intensos e vívidos dos quais por vezes nos lembramos ao despertar. Em meados do século XX, a antiga concepção do sono como um estado de placidez homogênea induzido pela ausência de estímulo sofreu um abalo terminal. As descobertas que refutaram a teoria do sono como processo passivo tiveram sua origem em estudos do ciclo sono-vigília na Universidade de Chicago, realizados pelo fisiologista norte-americano Nathaniel Kleitman e seu então aluno de doutorado Eugênia Zerinski. Pela observação cuidadosa dos movimentos oculares durante o sono em 20 voluntários adultos, os pesquisadores descobriram que os períodos de quietude se alternam com o sono mais agitado, o sono REM, com movimentos rápidos de ambos os olhos, respiração entrecortada, batimentos cardíacos irregulares e ondas cerebrais rápidas, tudo isso apesar do relaxamento geral do corpo. A publicação dessa incrível descoberta na revista Ciência em 1953 deu enorme impulso à caracterização das diferentes fases do ciclo sono-vigília. O paradoxo do sono REM. Dando sequência à identificação do sono REM no laboratório de Kleitman, o então doutorando William Dement resolveu investigar mais a fundo uma observação que Kleitman e Zerinski haviam feito sobre um possível aumento da frequência de sonhos nos despertares após o sono REM. Acordando voluntários de pesquisa justamente nessa fase do sono, Dement e Kleitman relataram em 1957 que cerca de 80% dos episódios de sono REM coincidiam com sonhos. Muito mais do que durante o sono não REM, durante o qual ocorriam sonhos em menos de 10% dos episódios.
2 anos depois, o neurocientista francês Michel Jouvet, da Universidade Claude Bernard, de Lyon, começou a publicar estudos importantes sobre as propriedades fisiológicas do sono REM, batizado por ele de sono paradoxal, por ser um estado de elevada atividade cortical mas quase completa quietude corporal. Essa quietude provém de um pequeno conjunto de neurônios cuja ativação, especificamente durante o sono REM, secreta neurotransmissores que inibem neurônios motores diretamente envolvidos no controle muscular da postura. Entre outras descobertas, Jouvet demonstrou que gatos submetidos à lesão desse conjunto de neurônios passam a se agitar vigorosamente durante o sono REM, chegando a realizar, ainda dormindo, diversos comportamentos típicos da espécie, como atacar, explorar e miar. Jouvet interpretou tais comportamentos como evidência de que os gatos sonham durante o sono REM. Embora as regiões cerebrais relacionadas à visão e à preparação de movimentos sejam bastante ativadas durante esse estado, o sono não é interrompido. Isso só é possível porque o sono REM acontece sob supressão quase completa das respostas motoras, como Jouvet descobriu. Por mais conturbado que seja um enredo onírico, as reações comportamentais do sonhador são quase inteiramente inibidas. Nota: as ondas cerebrais registradas por eletroencefalografia, EEG, diferem bastante entre as fases do ciclo sono-vigília. Cada fase do ciclo é marcada por ondas cerebrais distintas, caracterizadas por diferentes velocidades, frequência, e tamanho, amplitude. Um ciclo completo passa sequencialmente por todas as fases descritas, de cima para baixo. A entrada no sono envolve a ocorrência de ondas cerebrais específicas, grandes pulsos lentos e isolados chamados complexos K, rajadas oscilatórias de frequência mais alta, aproximadamente 10 ciclos por segundo, e duração tipicamente menor que 1 segundo, chamadas fusos corticais. À medida que o sono se aprofunda, surgem as ondas abaixo de 4 ciclos por segundo chamadas ondas delta, que se tornam mais lentas e aumentam de tamanho conforme o sono transcorre. Fim da nota. Em conjunto, os experimentos de Kleitman, Azerinsky, Dement e Jouvet varreram do mapa a noção de sono como estado inativo do cérebro e colocaram em cena um sono ativo, durante o qual o cérebro processa informações com intensidade tão alta quanto durante a vigília. A descoberta de que a atividade onírica ocorre durante um estado neurofisiológico bem definido, o sono REM, domesticou um fenômeno que até então permanecia fugídio. Tornou-se possível determinar com precisão em que momento uma pessoa está sonhando. Com isso, abriu-se o caminho para a compreensão das funções do sono e do sonho. Apesar de sua enorme influência, as observações originais de Kleitman e seu time não foram integralmente validadas pela pesquisa subsequente. Usando uma definição mais ampla de sonho, capaz de abarcar todo o espectro de conteúdos mentais que podem ocorrer durante o sono, David Fowlkes demonstrou já nos anos 1960 que ao menos 50% dos despertares realizados fora do sono REM são concomitantes com atividade onírica de algum tipo. Os sonhos compreendem um amplo arco de experiências distintas, mas relacionadas, desde as cenas que acompanham o adormecer, passando por fragmentos de pensamentos e sensações durante o sono de ondas lentas, culminando no sonho vívido e intenso durante o sono REM, com enredos bem estruturados. A estrutura do sono. Hoje sabemos que o sono dos mamíferos possui 2 grandes fases, caracterizadas por diferenças marcantes nos níveis de atividade cerebral. A primeira grande fase do sono ocorre principalmente na primeira metade da noite e se subdivide em 3 subfases de um adormecimento progressivamente mais profundo, chamadas em conjunto de sono não REM, NREM. A segunda grande fase, o sono REM, prevalece na parte final da noite. Um ciclo completo de sono humano dura cerca de 90 minutos e compreende uma sequência fixa de estados sucessivos,
N1, N2, N3 sono REM. Esse ciclo se repete 4 a 5 vezes por noite, até o despertar. Mas voltemos ao início do sono para melhor compreender sua dinâmica. O adormecimento começa quando desaparecem as ondas alfa, típicas da vigília de olhos fechados, e aparecem ondas mais lentas chamadas teta, típicas do estado N1. As primeiras imagens oníricas surgem nesse estado inicial do sono e persistem durante o estado N2 subsequente, exceto quando ocorrem as ondas cerebrais chamadas de complexos K. Essas ondas isoladas e bastante lentas, típicas de N2, provocam um apagão mental, uma abrupta perda de consciência que prenuncia o estado N3 seguinte, dominado por ondas igualmente lentas mas sequenciais, em série, chamadas delta. Os estados N1 e N2 são muito breves, quase sempre durando entre 5 e 20 minutos. O estado N3 tem duração maior, mas seus episódios vão se encurtando ao longo da noite. O sono REM, por outro lado, ocorre no início da noite em episódios curtos que vão se alongando progressivamente até atingir a duração máxima no final da madrugada. Enquanto o primeiro episódio de sono REM da noite dura apenas alguns minutos, o último pode ultrapassar 1 hora de duração. Os episódios de sono REM se tornam não apenas mais longos no transcorrer da noite, como também mais intensos. Aumentam os movimentos oculares, os espasmos musculares localizados e a vividez dos relatos de sonhos, bem como o porte vaginal de sangue e as ereções penianas. O sono REM atinge duração máxima quando a temperatura corporal atinge seu nível mais baixo. Apesar da ausência de termorregulação do corpo durante o sono REM, certas áreas do cérebro mostram aumento de temperatura. Em situações de desconforto térmico, tanto acima quanto abaixo da faixa normal de temperatura corporal, o sono REM é bastante diminuído, enquanto o sono NREM resiste. Neurotransmissores e estados mentais. As enormes variações do conteúdo mental nas distintas fases do sono têm relação com variações correspondentes nos níveis de neurotransmissores. Quando uma pessoa está desperta, são liberadas em seu cérebro grandes quantidades dos neurotransmissores noradrenalina, serotonina, dopamina e acetilcolina, cujas origens remontam aos primeiros animais, há mais de 500 milhões de anos. Esses neurotransmissores desempenham papéis importantes na modulação da atenção, emoção, motricidade e comportamentos motivados em geral. Com o cerrar dos olhos e o relaxamento do corpo para dormir, reduzem-se os estímulos sensoriais e se modifica o equilíbrio entre os diferentes neurotransmissores. Durante o sono de ondas lentas, os níveis de dopamina sofrem pequena redução, enquanto os níveis de acetilcolina passam a oscilar fortemente. Ao mesmo tempo, ocorre uma redução dos níveis de 3 neurotransmissores muito importantes para o funcionamento cerebral: noradrenalina, serotonina e histamina. Isso acontece porque os centros produtores desses neurotransmissores são inibidos pela liberação intermitente de acetilcolina, à medida que o sono de ondas lentas se aprofunda. Finalmente, na passagem para o sono REM, os níveis de acetilcolina sobem fortemente, os de dopamina sofrem um leve aumento e os de noradrenalina e serotonina despencam a praticamente zero. O que tais alterações químicas têm a ver com a experiência de sonhar? Em 1977 os psiquiatras da Universidade Harvard Alan Albson e Robert McCauley propuseram a teoria de que a grande mudança de experiência subjetiva na transição para o sono REM pode ser explicada pela ativação de células produtoras de acetilcolina e pela desativação de células produtoras de serotonina e noradrenalina. Variações nos níveis desses neurotransmissores bastariam para explicar 5 características fundamentais dos sonhos, enquanto 1. As emoções intensas e 2. As fortes impressões sensoriais seriam derivadas dos altos níveis de acetilcolina. 3. O conteúdo ilógico. 4. A aceitação acrítica dos eventos oníricos e 5.
A dificuldade de lembrar-se deles ao despertar seriam resultados dos níveis quase nulos de noradrenalina e serotonina. A teoria de Hobson e McCalley influenciou várias gerações de neurocientistas, motivados pela busca de explicações farmacológicas e anatômicas para o sonho. Não se trata de reduzir um fenômeno psicológico à biologia, mas de tentar compreender de que forma a interação química de células totalmente inconscientes gera a experiência subjetiva do sonho. Desintoxicação e restauração. Desde que Hobson e McCalley propuseram sua teoria, muitos outros fatos a respeito do sono foram descobertos, o que tornou o fenômeno bem mais complexo de ser explicado. Como estado comportamental evolutivamente muito antigo, o sono tem múltiplas funções biológicas, baseadas em mecanismos que evoluíram em momentos distintos mas que são bem articulados entre si. Apenas nos últimos anos ficou claro que uma das funções mais importantes do sono é a desintoxicação do cérebro. O funcionamento neural ao longo da vigília gera subprodutos moleculares indesejados, como as proteínas chamadas de beta-amiloide, cujo acúmulo está relacionado à doença de Alzheimer. Experimentos com corantes e com proteínas beta-amiloide marcadas radioativamente mostraram que o adormecimento expande consideravelmente o minúsculo espaço entre as células de modo a aumentar a difusão das toxinas pelo líquor, o líquido transparente produzido pelo cérebro que se comunica com a circulação sanguínea e permite a troca de substâncias com o resto do corpo. É possível que o efeito se deva mais à postura corporal do que ao sono em si, mas como o sono humano quase sempre ocorre na posição horizontal, na prática dormir promove uma rápida e eficaz limpeza do lixo molecular acumulado pelo cérebro durante a vigília. Não surpreende portanto que uma soneca possa ter efeitos tão reparadores sobre a atenção, nem tampouco que a privação de sono seja fator de risco para a doença de Alzheimer. Um estudo com 177 adolescentes franceses mostrou que reduções na duração do período de sono se correlacionam a pior desempenho escolar e a menor volume da substância cinzenta em várias regiões corticais. Doenças do sono, remédios para dormir. Por ser uma função biológica complexa e essencial à vida, o sono também está sujeito a inúmeras desordens fisiológicas ou psíquicas. As principais patologias direta ou indiretamente associadas ao sono são a apneia noturna, a síndrome de West, a epilepsia, o terror noturno, o sonambulismo, a síndrome das pernas inquietas, a narcolepsia, a cataplexia e os pesadelos recorrentes característicos da síndrome do estresse pós-traumático, que será abordada mais adiante. Enquanto episódios de sonambulismo e pavores noturnos acontecem no início da noite durante o sono de ondas lentas, os pesadelos bem formados com altos níveis de ansiedade típicos do sono REM ocorrem na segunda metade da noite. Distúrbios de sono de ambas as fases estão associados à ansiedade, depressão e psicose. Pacientes com lesões neurológicas semelhantes às dos gatos sonhadores de Michel Jouvet podem desenvolver o distúrbio comportamental do sono REM, caracterizado por atuação explícita dos sonhos. Diversas substâncias inibem a chegada do sono, tal como a orexina naturalmente produzida pelo cérebro, cuja falta causa narcolepsia, marcada pela sonolência excessiva, entrada repentina em sono REM e perda abrupta de tônus muscular. Entre as substâncias inibidoras do sono estão a cafeína, anfetaminas, metilfenidato, ritalina e cocaína, que são extraídos de plantas ou sintetizados em laboratório. Outras substâncias promovem sonolência, algumas produzidas pelo próprio corpo, adenosina, melatonina e leptina, e outras fabricadas industrialmente, como o álcool, os barbitúricos, os benzodiazepínicos, como o diazepam e rivotril, e as drogas Z, como o zolpidem. No caso destas últimas, a qualidade do sono é sofrível, configurando mais um desligamento cerebral temporário do que um período natural de quietude e processamento de memórias. O álcool,
por exemplo, reduz especificamente o tempo em sono REM. Se o sono compreende distintos estados fisiológicos com perfis específicos de neurotransmissores, não é surpreendente que seja alterado por essas substâncias, por seus análogos e mesmo por seus precursores bioquímicos, matérias-primas usadas na sua produção. Pessoas com doença de Parkinson, com baixa produção de dopamina, são normalmente medicadas com eridopa, uma molécula que serve de base para a síntese de dopamina. Esse tratamento pode causar fortes experiências oníricas, descritas pelos pacientes como verdadeiras alucinações. Sono e esporte. Uma das áreas em que a ciência do sono tem mais aplicação é nos esportes de alto desempenho. O exercício intenso causa perda de fluidos, lesões em fibras musculares e o esgotamento de fontes bioquímicas de energia, como o glicogênio. A restauração adequada dos tecidos pelo sono é fundamental para que o atleta mantenha força, precisão, resistência e velocidade. Em média, um atleta de 18 anos de idade tem um tempo de reação a estímulos muito menor do que o de um atleta de 40 anos. Mas essa diferença pode ser eliminada se o mais jovem estiver privado de sono e o mais velho tiver dormido bem. A privação de sono também tem um impacto negativo nos níveis de testosterona, que aumenta a massa muscular tanto em homens quanto em mulheres e é liberada principalmente durante o sono. Treinadores de esportes de alto desempenho quase sempre utilizam regimes especiais de sono como parte da preparação do atleta, tanto antes quanto depois da competição, visando a diminuição dos tempos de reação, o refinamento da coordenação motora e a reposição de metabólitos. Na Fórmula 1, boa parte do desempenho excepcional de Ayrton Senna foi creditada por seu treinador Nuno Cobra a aderência estrita ao regime de dormir cedo. No futebol americano, tornou-se comum o uso de power naps, ou supersônicas, e astros como Tom Brady cessam qualquer atividade às 21 horas para poder dormir 9 horas sem interrupção. Neurogênese e regulação hormonal. Uma função primordial do sono diz respeito à sua contribuição para a neurogênese, a geração de novos neurônios. Em seres humanos a neurogênese persiste pelo menos até o início da adolescência e está localizada no giro denteado, uma camada de neurônios que serve de porta de entrada do hipocampo para informações sensoriais de diferentes tipos. A privação de sono causa inflamação neural e redução da neurogênese no giro denteado, dois efeitos associados à depressão. Outro papel essencial do sono é o controle dos níveis de alguns dos mais importantes reguladores metabólicos de nosso organismo, como o hormônio do crescimento, necessário ao desenvolvimento e reprodução celulares, e o hormônio cortisol, essencial na resposta ao estresse. Durante a primeira metade da noite, enquanto predomina o sono de ondas lentas, os níveis de hormônio do crescimento atingem o máximo, enquanto os níveis de cortisol atingem o mínimo. Na segunda metade da noite, quando predomina o sono REM, o perfil hormonal se inverte, cessa a liberação de hormônio do crescimento e aumenta a liberação de cortisol, até atingir um pico no despertar. Em condições normais, os níveis de cortisol se mantêm baixos durante o resto do dia, mas situações estressantes podem aumentar a qualquer instante o nível desse hormônio. Uma das muitas consequências desse aumento é o enfraquecimento de sinapses no hipocampo, prejudicando o aprendizado e danificando memórias previamente adquiridas. O sono tem ainda uma relação estreita com a regulação do apetite. Pessoas que dormem pouco têm aumento dos níveis do hormônio grelina e diminuição dos níveis do hormônio leptina, o que aumenta a ingestão de comida e favorece a obesidade. A privação crônica de sono causa um conjunto devastador de prejuízos metabólicos, hormonais, emocionais e cognitivos, e constituem fator de risco para doenças tão dispares quanto acidentes vasculares cerebrais, esclerose múltipla, dor de cabeça, epilepsia, sonambulismo, doença de Alzheimer e psicose. Microbiota, sono e humor.
Se o sono é passível de grande modificação por agentes químicos, não surpreende que seja também afetado pelo colossal conjunto de bactérias, vírus, leveduras e protozoários que compõem nossa microbiota. A descoberta dessa relação remonta a 1900.